Olá alunos do oitavo ano do Colégio Primeiro Passo, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Abro o livro de vocês na página 46 e o assunto referente hoje é sobre países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Esse assunto é referente vai da página 46 até a página 49. Então a gente vai falar sobre sobre a questão do surgimento dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aí tem os textos que falam a classificação das nações de acordo com a riqueza. O Ocidente recria o conceito de Norte e Sul. E tem aí na página 48 o texto que fala a desigualdade entre o Norte e o Sul. Primeiro, quero destacar para vocês aí, na página 47, tem um mapazinho aí, o mapa de cima, no caso, esse mapa aqui de cima, mesmo aqui no centrinho aqui, ó, a linhazinha do centro, tem a linha chamada linha do Equador, né? Essa linha, você já deve ter aprendido em outras aulas, que o mundo fica dividido aí na linha do Equador. Acima da linha do Equador estão os países do norte, abaixo da linha do Equador estão os países do sul. É só procurar a linha mais centralizada, que em cima dela tem o nome Equador, significa dizer a linha do Equador. Então, a divisão do mundo aí fica dividida, que os países do norte são os países desenvolvidos, os países do sul são os países subdesenvolvidos, ou os países emergentes. Porém, com o passar do tempo, países aqui do sul, como a Austrália, né, ele está bem aqui, ó, bem aqui, tá vendo esse mapa de baixo, você pode ver que tem a linha vermelha que vai aí descendo, aí sai dos países do norte, esses países roxos, os países do norte considerados os países ricos, né, sai e desce aqui para a Austrália, que é um país também considerado um país desenvolvido, né. Então vai ter, na questão geográfica, tem os países do norte e os países do sul, que é a questão, como eu posso dizer, de divisão da linha do Equador entre países do norte e países do sul, né? E aí os países do norte, por ter essa divisão da linha do Equador, passam a ser considerados, devido aos seus processos históricos, como os países desenvolvidos. Porém, como a Austrália passa a ter o seu desenvolvimento, né? Ela também entra no bloco dos países do norte, apesar de estar localizada no sul. Por isso que no mapa abaixo tem essa curva aí na linha vermelha que chega lá embaixo para chegar na Austrália. Então, enfim, como foi que surgiu esse termo países em desenvolvimento e países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Primeiro é importante falar que esse termo vai surgir, essas questões de divisão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, vai surgir ali logo após logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Vai se criar essa ideia que divisão de países ricos e países pobres, né? Aqueles países que apresentam um ótimo grau de desenvolvimento econômico, de educacional, de segurança, de saúde, esses países são considerados os países desenvolvidos, países que apresentam uma forte indústria também. E aí o que é que vai acontecer? Logo após a Segunda Guerra Mundial também, aí vai surgir também na década de 52 também um termo chamado Terceiro Mundo, que quer dizer o quê? Os países que não são desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento é considerado os países Terceiro Mundo. Mas na frente, tem aí até no texto da página 42, vai surgir os termos países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Os países de primeiro mundo passam a ser, por exemplo, os países formados pelos capitalismo, né? Os países de segundo mundo passam a ser os países compostos das nações socialistas, né, econômica, os países que faziam parte da questão do lado socialista. E o terceiro mundo são todos os países capitalistas pobres. Então assim passa por um bom tempo ser dividido o mundo, né? A divisão dos países entre quem é os países ricos e países pobres. Lembrando que o nosso país sempre faz parte dos países, sempre faz parte do país subdesenvolvido, né? E aí vem na década de 90 vai acabar esse termo de segundo mundo. Por quê? Porque não vai ter mais a União Soviética, que ali representava o socialismo, né? Então, com o fim da União Soviética, vai surgir um novo termo no mundo. Vai acabar esse termo de primeiro, segundo, terceiro, né? Países, que era primeiro, países desenvolvidos, segundo, terceiro, desenvolvidos, né? E agora vai ter só o termo países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos são aqueles que têm a educação, a saúde, a ciência, a tecnologia, que tiveram grandes avanços tecnológicos, né? Esses são os países considerados países desenvolvidos. Então,
O ranking dos países de maiores economias do mundo é Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, por exemplo, aí da Itália, até o Brasil está em nono colocado, né? O Brasil é um país, por exemplo, emergente, né? Em desenvolvimento. Então, essa aula de hoje foi para explicar a vocês que existe essa divisão onde o norte representa os países ricos, que estão acima do Equador, e os países abaixo da linha do Equador, com exceção da Austrália, é um país considerado, os países considerados em desenvolvimento, em subdesenvolvimento, né? E tirando a Austrália, que está no lado sul, que a Austrália está entre os países desenvolvidos. Então, a aula de hoje foi para explicar para vocês como surgiu esse termo de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E os países que são considerados países desenvolvidos são aqueles países que apresentam grandes tecnologias, avanços na saúde, na educação, por exemplo, são esses países que são desenvolvidos, né? E aqui são países que apresentam, também são países que apresentam menores índices de analfabetismo, menores índices de pobreza entre suas nações. Esses são os países desenvolvidos, né? Onde o índice de pobreza é pouco comparado aos países emergentes ou subdesenvolvidos como o Brasil, que apresentam grande número de desigualdade social, né? Então aqui eu encerro a aula e até a próxima aula de Geografia e bons estudos.